Vamos para a palavra. Abra, por favor, a sua Bíblia, se você que a trouxe, no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Se você achou, diga: Deus é bom o tempo todo. Se você não achou, diz também aí, irmão. Ele é bom o tempo todo. Até quando a gente não acha. Evangelho de João, capítulo 1. Diz a palavra: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida aqui, Senhor, cada família, desde o menor até o maior, que o Senhor possa falar realmente aos nossos corações, porque é a Tua palavra que está sendo ministrada, é a Tua verdade que está sendo falada. Então nós te bendizemos, nós te adoramos pelo que Tu és, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem faz parte das mensagens, eu tenho trazido algumas mensagens com o tema ser parecido com Ele. E nós vemos algo interessante aqui, João declarando algo importantíssimo para o reino de Deus, algo importantíssimo para as nossas vidas. E é o tema dessa noite que eu quero ministrar com você. Um tema muito conhecido, mas infelizmente, nessa igreja contemporânea, nessa igreja desta geração, nós temos visto muito pouca prática disso. Então o Senhor tem me incomodado já com essa mensagem já há algum tempo. Eu tenho meditado nessa mensagem, meditado nesse texto, e a nossa oração é que a igreja se torne assim. A igreja realmente ela comece a assumir as suas responsabilidades e princípios daquilo que está escrito na palavra, para que a gente possa viver o melhor de Deus para as nossas vidas, para que o propósito de Deus ele possa se cumprir, não somente na sua vida pessoal, mas em todas as áreas da sua vida. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, diz a palavra em Timóteo, tempos terríveis. A palavra diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, seriam caluniadores, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É uma palavra muito forte que diz ali em Timóteo, mas realmente é isso que está acontecendo. E quando ele está dizendo para Timóteo, ele não está dizendo que somente as pessoas de fora que não conhecem a Jesus, mas principalmente as pessoas de dentro da igreja de Jesus. Ganância, orgulho, egoísmo, sabe? Aquele egocentrismo exacerbado. Isso que ego não tem, o crente não tem nem que ter ego, né? Sabe? A pessoa ela preza mais, ela priva mais pela reputação dela do que pela reputação da palavra de Deus. A igreja está se preocupando mais com coisas do que com vidas. As pessoas estão se preocupando mais com o dia de amanhã do que com a eternidade. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Não tem como, Mateus capítulo 6 diz que nós não temos como acrescentar nem um côvado sequer em nossas vidas pela nossa preocupação. Mas nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas esses princípios elementares da Bíblia, esses princípios bíblicos estão sumindo do nosso meio. E nós temos que resgatar isso. O que eu disse? Resgatar alguns princípios elementares. Hebreus diz assim que Hebreus está dizendo assim para a igreja: olha, vocês já poderiam ser mestres, mas vocês ficam ainda, sabe, com coisinhas, bebendo leite espiritual. Vocês precisam começar a viver os princípios elementares da palavra, porque essas coisas estão se perdendo, querido. As coisas elementares, as coisas principais da Bíblia estão se perdendo. Aqui João ele traz uma declaração nos 5 primeiros versículos, dizendo que o princípio ele era a palavra. Jesus é a palavra. Ele está falando de Jesus, ou verbo ou palavra, depende da sua tradução aí, mas palavra ou verbo tem que estar com letra maiúscula. Está com letra maiúscula aí na sua versão? Na sua tradução? Se não tiver, você tem que trocar de tradução, porque aqui está falando de Jesus, e tudo que se diz respeito a Jesus tem que ser com letra maiúscula. Amém?
Então ele está dizendo aqui, olha, no princípio, que princípio que é esse? Gênesis 1. Lá no princípio, o verbo estava lá. A palavra já estava lá. A palavra já vivia lá. E através da palavra, deste verbo, as coisas começaram a acontecer. As coisas, queridos, só começam a acontecer em nossas vidas quando você vive uma vida na palavra. Quando você vive uma vida na certeza da palavra, as coisas começam a acontecer. E o versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui fala de trevas, sim, fala de abismo, sim, fala da escuridão, do caos que havia na terra, em Gênesis capítulo 1, mas luz aqui representa conhecimento, amém? E trevas representa ignorância espiritual. E o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, que nós erramos por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. A igreja, ela erra por duas coisas: não conhecer a Escritura e não conhecer o poder. Uma igreja que vive muito de poder e pouca Escritura é uma igreja desequilibrada. Uma igreja que vive com muita Escritura, muita letra, mas pouco poder, também é desequilibrada. A Escritura e o poder andam juntos, amém? Eu tenho que crescer em graça. A Bíblia diz que nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Eu tenho que crescer em conhecimento da palavra e em graça através do poder. Andam juntos poder e graça, andam juntos Escritura e poder. E Jesus diz: olha, vocês erram por não conhecer isso, as Escrituras e nem o poder. E ele está dizendo que a palavra, que Jesus, ele nos dá esse conhecimento para que a ignorância espiritual de nossas vidas caia por terra. Oséias já dizia: olha, meu povo é destruído porque falta conhecimento. Nós estamos nos esquecendo das coisas principais e importantes, porque a nossa vida está se tornando muito urgente, muito urgente, muito urgente. Tudo é urgência, tudo é urgência, tudo é urgência. As urgências estão tomando conta das importantes da sua vida. As urgências estão tirando você do que é importante na palavra, está tirando o teu tempo de oração, está tirando o teu tempo de leitura bíblica, está tirando o teu tempo até da igreja. Queridos, eu conheço pessoas que só vão na igreja na Santa Ceia. E olhe lá ainda. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver juntos em unidade. E se você, deixa eu dizer algo para você aqui, coisa linda. Você já tem que começar a viver e aprender a viver em unidade aqui na terra. Porque no céu existe unidade. A unidade começou do céu, a unidade vem do céu. A Bíblia diz que no princípio a palavra estava lá. No princípio Jesus estava lá. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas e criadas pela... Essa palavra é Jesus lá. Amém ou não? Você vê uma cristofania sendo realizada ali em Gênesis. Você vê a palavra sendo operada, porque a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra tornou-se um caos e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz no versículo 1, Deus criou o céu e a terra, Deus Pai estava lá, amém ou não? A Bíblia diz que no versículo 2, a terra tornou-se um caos e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face. Você vê a trindade ali, Deus Pai criando, amém? Pelo quê? No segundo versículo você vê que o Espírito pairava, Deus Espírito está ali, e no versículo 3, a palavra diz, e disse Deus, palavra, Jesus estava ali. A gente já mata o unicismo aqui. O que é unicismo? É aquelas pessoas que só creem num Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui comigo há pouco tempo. Nós não cremos assim, nós cremos na trindade. Amém, amados? Se você crê num só Deus, eu mostro para você na Bíblia que isso não é verdade. Nós cremos num Deus que é triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Esses três são únicos. Esses três têm unidade. São três pessoas, amém?
São três pessoas com ações e funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu vou repetir. O Deus que nós servimos, Ele é três. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. São três pessoas, amém ou não? São três pessoas. Se você teve dificuldade de entender sobre Trindade, você vai entender agora, porque é muito simples. São três pessoas com funções diferentes na terra, mas com um único propósito. Isso é Trindade. E a igreja hoje em dia ela está esquecendo de viver uma vida em unidade. Porque no céu tem unidade. Porque se você observar lá no versículo 26 de Gênesis 1, você observa o Senhor dizendo assim, olha, façamos. O verbo está no plural ou no singular? Está no plural. No plural. Façamos o homem. Eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, tá, querido? Mas eu fico imaginando os três se unindo, se reunindo, dizendo assim, criamos todas as coisas pela palavra. Tudo bem? Tudo bem. Agora nós vamos fazer o homem. O que nós vamos fazer? Vai ser com a minha imagem, com a imagem do Filho, com a imagem do Espírito. Eles falam assim, não, façamos o homem à nossa imagem. Igual a nós. Porque a unidade, ela traz igualdade no meio do povo de Deus. A unidade, ela traz igualdade no céu. Nós não podemos ser pessoas, nós temos pensamentos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Você vai entender o que eu estou dizendo. Se você descer comigo em vai comigo em João capítulo 17, você está em João 1, vai comigo em João 17, você vai ver a oração de Jesus aqui. E qual era a oração de Jesus? Não era para que nós nos tornássemos ricos, tá, querido? A oração de Jesus não é essa, tá bom? Você vai entender aqui, depois você lê o capítulo 17 todo, mas a partir do versículo 6 você vai ver que Jesus ora pelos discípulos. Eu li do versículo 21, mas eu quero ler desde o versículo 6 aqui. Você pode acompanhar lá? João capítulo 17, versículo 6. Quem está me acompanhando? Manifestei o teu nome aos homens, Jesus falando para Deus, que me deste no mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Está falando pelos discípulos, tá? Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Está vendo os princípios da unidade aqui? Nada era de Jesus, tudo era deles, do Pai e do Filho. Verso 10. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Verso 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como, está vendo? Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que me tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então está dizendo já olhando para o futuro, mas observa que o futuro só é conquistado em Jesus através de uma vida de unidade entre o Pai e o Filho. Está entendendo? Ele está dizendo, orando pelos discípulos, pedindo pelos discípulos, mas também já está pedindo para aqueles que ainda não são. Olha o verso 21.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Ó, perfeitos aqui, eu sempre digo, tá? É maturidade, tá bom? Para que sejam maduros em... O que Jesus está procurando hoje, quer dizer, uma igreja madura em unidade. Porque no céu há unidade. Está entendendo? Ele diz, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos, maduros em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, e sejam também comigo, aqueles que me deste, para que vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meu Deus, que oração maravilhosa! Mas em nenhum momento você observa o egoísmo de Jesus. Em nenhum momento você observa que Jesus estava pedindo algo para ele. Você observa isso? Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento do ministério de Jesus, Jesus não pedia nada para ele. Ele pedia para os seus discípulos, intercedia ao Pai pelos discípulos, para que eles pudessem crer que eles eram um. E que Ele está pedindo para nós hoje em dia, eu não peço só para esses, mas aqueles que virão a crer, sejam um conosco. E hoje, infelizmente, a igreja de Jesus está dividida. A igreja de Jesus não se fala mais de unidade. A igreja de Jesus não se fala mais de ser um com Ele, porque nós estamos preocupados com coisas pequenas, com coisas terrenas, com coisas passageiras, e não nos preocupamos com as eternas. Isso aqui vai passar, querido. Eu não estou dizendo que amanhã você não tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que deixar de se preocupar com a sua família, com as suas responsabilidades. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós temos que ter responsabilidade. Mas o meu foco não são as coisas terrenas, o meu foco são as coisas eternas. E para que eu possa viver, eu disse de manhã e repito, para que nós possamos viver uma vida de milagres, a gente tem que viver em unidade. Vai comigo no Salmo 133. Você vai andar bem na Bíblia hoje, viu? Salmo 133. Se você achar primeiro que eu, diz amém, por favor. Meu Deus, gente. Salmo 133. Quem achou, diga amém. Quão bom e quão suave, é bom e é suave, que os irmãos vivam em... Peraí. Agora eu vou explicar a diferença para você aqui. No original não é união. No original é unidade. As traduções na língua portuguesa descrevem essa palavra como união, mas o original não é. O original é unidade. Vou explicar para você bem simples. União é totalmente diferente de unidade. União é um ajuntamento de pessoas, como nós estamos aqui, amém? Isso é uma união. União, um ajuntamento de pessoas, união, mas com propósitos diferentes. Jesus não quer uma igreja assim. Jesus quer uma igreja em unidade. O que é unidade? É um ajuntamento de pessoas com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, com ações diferentes, mas com um único objetivo, com um único propósito: reino de Deus. Entendeu? Como é a Trindade? São 3 pessoas com ações diferentes na terra, mas com um único propósito. E Deus quer que a igreja se torne assim, um ajuntamento de pessoas, com várias pessoas no mundo inteiro, com ações diferentes, mas com o mesmo propósito. Isso é unidade. Entendeu esse resuminho aí? Só para você entender o que a Bíblia está dizendo. Então aqui, querido, se você tiver com a caneta, não risca a palavra união não, mas escreve do lado unidade. Pode escrever, que você não está riscando a boca de Deus não, pode escrever.
Olha o versículo 2. É bom e suave quando nós vivemos em unidade. Aí o que acontece? É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Na unidade. 3 coisas que o texto diz. Primeiro, quando há unidade entre os irmãos, quando há unidade na igreja, é bom e é suave. Nós vivemos fora do jugo do diabo, nós vivemos fora do jugo do pecado, nós vivemos debaixo de uma unidade da palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está mesmo? Se tiver complicado, você me fala. E quando há uma unidade, a Bíblia diz que o óleo desce. Óleo representa unção de Deus. E ela desce em 3 partes do corpo do sacerdote. Primeiro, cabeça. Cabeça fala de honra. Depois o óleo escorre para a barba. Barba fala de autoridade. E depois o óleo desce para as vestes. Veste fala de santidade. Onde há uma vida de unidade na igreja, não há peso do pecado, é bom, é suave, Deus honra através da unidade, Deus libera autoridade sobre a igreja vive em santidade, e através dessas coisas Ele ordena a bênção. Onde Deus ordena a bênção? E vida para sempre, a bênção é para sempre. Onde? Onde há unidade. Amém, queridos? Não é onde tem campanha de 7 semanas, onde há unidade. Onde há unidade. Se há unidade no nosso meio, somos cabeças pensantes, somos homens e mulheres com ações diferentes, mas nós precisamos viver o mesmo propósito, reino de Deus. E reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está entendendo? Dá um amém para mim aí, me ajuda. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Querido, se o Evangelho ela não te transporta para justiça, paz e alegria no Espírito, você não está vivendo unidade. Quem está entendendo, diga amém. Fica tranquilo que eu só estou colocando a ponta da faca, já vou enfiar um pouquinho mais, tá bom? Mas eu vou enfiar hoje até o cabo, e a hora que chegar no cabo eu quebro o cabo assim, ó, para você não tirar a lâmina lá de dentro. Quer que eu continue? Que bom. Já viu aqueles filmes quando o cara enfia a faca, ele quebra assim? É para o cara não tirar a lâmina? Porque a hora que eu enfiar a faca e quebrar o cabo, você vai morrer para a sua carne hoje. Você vai começar a viver uma vida em unidade com Deus e uma vida em unidade com os irmãos. Quem entende, diga amém. Queridos, ali em João 17, a oração de Jesus é para que todos nós nos tornemos um. É para que todos nós cumpramos um único propósito. Reino de Deus, justiça, paz e alegria. A oração de Jesus, você só começa a entender quando você começa a se tornar parecido com Ele. Hoje a igreja está muito desfocada, muito diferente de Jesus. Fazendo as coisas à sua cabeça, fazendo as coisas à sua maneira. Não consultam a Deus, não buscam na palavra uma resposta, não buscam na palavra uma direção. É a palavra quem te direciona. E se nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, nós temos que entrar em unidade com a palavra, em unidade com a igreja, em unidade com os irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou te dar 2 exemplos do que a unidade faz. Você vai entender hoje o poder que existe quando as pessoas se unem num propósito. Você vai entender em 2 exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, o poder e a preocupação que existe em Deus. Ah, pastor, Deus se preocupa? Você vai ver como Ele se preocupou aqui, nos 2 exemplos. A unidade gera uma preocupação em Deus. E se a unidade não é o propósito do reino, olha o que Deus fez no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 11, por favor. Alguém me ajuda aqui com água? Obrigado. Gênesis capítulo 11. Eu vou na minha versão aqui. Eu coloquei aqui no esboço, mas eu quero na minha versão.
Gênesis capítulo 11. Você achou? Achou mesmo? Então vamos lá. Ora, a terra toda tinha uma só língua, uma só e uma só maneira de unidade. Mas essa unidade aqui, dos primeiros 2 versículos, é uma unidade de Deus, tá bom? Partindo eles do Oriente, obrigado, filho, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, para que tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vou parar um pouquinho aí. Se você voltar lá no começo dos capítulos de Gênesis, os primeiros capítulos, você vai ver que Deus ele cria o homem com o propósito de dominar a terra, de multiplicar, de fecundar e de se espalhar, não é isso? Mas olha o que eles estão dizendo. Aqui é depois do dilúvio, tá? Mas olha o que eles estão dizendo. Vamos construir uma cidade, nessa cidade uma torre, que toque o céu, para que o nosso nome seja famoso, e a gente não seja mais espalhado na terra. A unidade dessas pessoas está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus era que o mundo, o quê? As pessoas se espalhassem, sim ou não? Esse era o propósito. Eles estão dizendo: não, nós não vamos nos espalhar mais. A gente ficar todo mundo juntinho. E hoje você vê muitas igrejas que não querem mais crescer, que não querem mais multiplicar. Não, tá bom assim, vamos ficar tudo nós, só um grupinho de pessoas. Ah, tá ótimo, é muito bom isso aqui. Mas a comunidade cristã, ela vai crescer, ela vai multiplicar. Você está entendendo? Porque a igreja é um organismo vivo, e o organismo vivo cresce. Se a igreja não cresce, alguma coisa está errada com o líder daquela igreja, que no caso aqui, é essa pessoa que vos fala. Se a igreja não crescer, alguma coisa errada está comigo. Eu estou cumprindo um propósito que não pertence a Deus. E essas pessoas que ficam ali: ah, é muito bom, não, vamos ficar aqui, não vamos crescer não, ah, é tão lindo, é lindo, nós vivemos sim, em pouca gente, em poucas pessoas, mas não é palavra de Deus. A palavra de Deus, eu não vou espirrar agora. É muita brincadeira espirrar agora, né? Jesus, me ajuda aqui. Pô, tá tão bom aqui o negócio. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz para nós o quê? Nos espalharmos. Nós temos que nos espalhar para os 4 cantos dessa cidade. A igreja de Jesus na cidade de Paulínia, ela tem que se espalhar para os 4 cantos da cidade. E aqui há uma preocupação, ó. Isso vai gerar preocupação em Deus. Vai no versículo 5. Olha o que diz o verso 5, gente. O Senhor, Ele não mandou um anjo. O Senhor, porém, desceu, meu Deus, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor. Ele está dizendo para a Trindade, tá? Para os outros 2, o Filho e o Espírito. Olha aqui, ó. Disse o Senhor: o povo é um, unidade, tá vendo? E todos têm uma só. Começam a construir uma torre, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que ele diz: vinde. Agora ele chama os outros 2, o Filho e o Espírito. Aqui a gente acaba com o unicismo, irmão. Aqui a gente acaba com o unicismo. Vinde, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O nome Babel significa confusão de línguas. Olha o poder da unidade. Esses homens se uniram e Deus ficou preocupado, sim ou não? Quando eles disseram: nós somos um, falamos a mesma língua, temos o mesmo pensamento,
mas colocaram a unidade fora do propósito, Deus mandou um anjo? Mandou Gabriel? Mandou Miguel? Não, ele desceu. Eu vejo duas questões no Antigo Testamento que Deus desce. Primeiro é aqui, segundo em Êxodo capítulo 3. Quando ele ouve o clamor do povo, a Bíblia diz que Deus desceu. Meu Deus, não, você não entendeu. Ele desceu, porque ele sentiu que se esses homens fizessem o que eles estavam tentando fazer, tem uma versão que diz assim: se eles fizerem o que eles estão tentando fazer, nada lhes será impossível. Queridos, quando há unidade, as impossibilidades se tornam possíveis. Quer um exemplo na Bíblia? Quando o Senhor aparece para Abraão e Sara, a Bíblia diz que Sara era estéril, Abraão já avançado de idade, e Deus libera uma palavra: você vai ser mãe. A palavra de Deus diz que ela ri. Lembra que ela riu? Aí Deus fala assim: por que você riu? Eu falo: não, não ri, é mentirosa ainda. Não, não ri. Ah, você não riu? Então, pois é, pela sua risada, o seu filho vai se chamar Riso. Deus é bom, ele é bem humorado, né? Você riu, não riu? O nome de Isaac significa riso. E pois é, o nome do seu filho vai ser Riso. Você vai, toda vez que você olhar para ele, você vai rir do que eu tenho para fazer e fiz na sua vida. Aí ele chega para Sara e fala assim: há alguma coisa impossível para Deus? Por que ele declara isso? Porque no céu há unidade. E quando há unidade no céu, todas as coisas se tornam possíveis. E a Bíblia diz que depois de 1 ano, Sara teve um filho. Eu fico imaginando Abraão e Sara olhando para aquele menino e rindo. E aí quando o menino nasce, Sara fala assim: é Isaac, é Riso. Eu vou rir, todos que estão à minha volta vão rir também, do poder e da graça de Deus. Você está entendendo o poder que há na unidade? Se você que é casado viver uma vida em unidade dentro da sua casa, dentro da sua família, você casado, ser um com a sua esposa, ser um com os seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não estou profetizando, é palavra de Deus: nada será impossível para vocês. Nada. Nada. Se houver unidade de pensamento, unidade de palavras, unidade de entendimento, unidade em família, nada será impossível. A tua casa vai ser salva, a tua casa vai ser liberta. Se houver enfermidade, vai haver cura, porque a unidade, ela gera milagre. Grava isso no teu coração: unidade gera milagre. Unidade traz o impossível a ser possível na sua vida. É palavra de Deus. Agora abre comigo em Atos capítulo 2. Você vai ver a unidade aqui de novo. Vou enfiar um pouquinho mais da faca daqui a pouco, tá? Aguenta firme aí. Atos capítulo 2. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Estavam onde? Reunião é unir novamente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, vem do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, o que está dizendo? Não ficou um de fora. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam e perguntavam uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que nós ouvimos cada um na sua própria língua nativa?
partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os termos ouvidos em nossa própria língua, falar a grandeza de Deus. Todos se maravilharam, estavam perplexos e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Unidade. Olha quantas pessoas estavam ali, quantos povos diferentes estavam ali. Eles não estavam ouvindo, aqui não é oração em línguas, oração do Espírito, tá? Aqui é oração de línguas nativas. Pentecostal confunde muito isso aqui, que tem que ser, quem é batizado no Espírito Santo tem que cumprir Atos 2. Tem que ler Bíblia. Aqui não está falando de línguas dos anjos, ou línguas de fogo. Aqui fala de línguas repartidas. As pessoas que estavam ali, esses homens começaram a falar em outros idiomas, no idiomas de cada um deles. E eles começavam a vir aqui e fazer, mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando e a gente está entendendo? O que é isso? A Bíblia diz que todos ficaram perplexos e pasmados. Isso é unidade. A unidade fez com que a igreja de 120 pessoas passou a ser de 3.000 nesse culto. Porque a unidade ela traz multiplicação, a unidade ela traz fertilidade, a unidade ela traz poder dentro da igreja. Meu querido e minha querida, se nós entrarmos em unidade aqui, eu e você, domingo que vem não tem lugar para as pessoas sentarem, porque elas vão ver em mim e você a unidade no Espírito, a unidade em Deus, e elas vão olhar para você e falar: meu Deus, o que está acontecendo com a sua vida? As pessoas lá no trabalho vão olhar para você e não vão ver-te mais desanimado, não vão ver você mais entristecido, não vão ver mais você tentando e querendo desistir das coisas. Elas vão olhar para você e vai ver a unidade do céu estampada na tua vida. E de 130 pessoas, 40, nós somos 200 pessoas aqui. Neste ano ainda eu profetizo a multiplicação dessa igreja, porque há unidade. Um ajuntamento de pessoas com ações diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu profetizo no teu casamento isso. Eu profetizo na vida dos teus filhos isso. A unidade gera poder, a unidade traz multiplicação, a unidade faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Por que as pessoas deixam de andar em unidade? Primeiro, egocentrismo. É o que a gente vê muito hoje. A pessoa se torna muito egocêntrica. O que é egocêntrico? É você no meio, é seu ego no meio. Se você voltar para a oração de Jesus em João 17, você não vê em nenhum momento Jesus sendo egoísta, sendo ele no meio, sendo que ele era o centro, amém? Ele era o centro, mas em nenhum momento ele se coloca no centro, ele coloca o Pai no centro. É o egocentrismo. O que é o egocentrismo? As pessoas acham que a sua opinião tem que ser do seu jeito, e o seu jeito é melhor do que o restante. Por que existem muitos divórcios hoje em dia? Principalmente no meio da igreja. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos. O divórcio acontecendo dentro da igreja. Por quê? Egocentrismo. O marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra. O marido casa, ele quer continuar levando vida de solteiro, cara. Ei, macho, você casou, velho. Então não tivesse casado. Quer continuar vivendo vida de solteiro. A irmã casa, ela quer continuar vivendo a vida de solteira. Oh, coisa linda, você casou, você tem um homem para cuidar agora, e no futuro as crianças que virão. Mas não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha moda. Aí começa a entrar conflitos de interesses. Isso não é unidade, isso é partidarismo. Amém? Aí você vem dar trabalho para nós. Mas se você entender isso hoje, isso acabou na sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2. Egocentrismo. Porque o meu jeito de pensar, a minha opinião é essa e acabou. E aí começa a surgir esses
Está entendendo? Estou citando a questão do casamento, mas lá no seu trabalho é a mesma coisa. Lá no seu trabalho, quando você entrou naquela empresa, você não assinou um contrato? Sim ou não? Você assinou lá ou você falou, não, preciso trabalhar, então estou assinando. Vai assinando. Você lê contrato? Você lê contrato? Não, não lê. Mas você assinou. E tem coisas escritas ali dentro que existem normas. Existem leis daquela empresa. E se você assinou, você está dizendo assim, eu concordo com tudo isso. Sim ou não? Aí a empresa começa a estabelecer normas, porque existe norma, e você começa a não concordar, porque você pensa diferente. Aí o que você fala? Estou sendo perseguido. Não, fofura. Você é egocêntrico. Você é egoísta. Então você devia ter lido o contrato primeiro e falar assim, não, eu não concordo. Então não assina, e você não é obrigado a assinar. Quando você casa, você tem que assinar um contrato, não tem? Você está concordando ali assim, ó, é até que a morte nos separe. E aí começa a entrar os conflitos de interesse. Enfiei mais um pouquinho a faca, né? Fica um pouquinho aí. Dá para continuar? Por que que as pessoas deixam de andar em unidade? Competitividade. O mundo está assim hoje. Muito competitivo. Não é assim? Você que trabalha em empresa, você que trabalha em setores importantes da empresa, é muita competição, sim ou não? Sim ou não, querido? A competitividade é a característica de uma pessoa que sempre está certa, sempre é o melhor que os outros, e até principalmente dos seus líderes ainda. O cara começou ontem e já quer ser melhor que o líder dele, que o cara está lá ralando há muito tempo, ó. Está entendendo? Você tem que comer muito feijão para chegar onde o cara chegou. Você tem que estudar muito para chegar onde o cara chegou. Mas aí a competitividade, o mundo está nos levando a isso. Não é o diabo não, é o sistema que está assim. É esse sistema corrupto. A competitividade, ela vem para matar a unidade dentro de uma casa. Ela vem para matar a unidade dentro de uma empresa. Então permanece ali com o coração humilde e entendendo que ali estabeleceram-se normas e eu preciso cumprir aquelas normas. Sabe por quê? As pessoas deixam de andar em unidade? Agora vamos falar no nosso meio. Elas se autopastoreiam. O autopastoreamento é perigoso. É muito perigoso. A pessoa que se autopastoreia, ela não consegue abrir mão para ser ensinada por alguém, para ser conduzida por alguém, para ser pastoreada por alguém. Não consegue caminhar em bando. Sabe aquela pessoa, a plataforma do já sei? Ah, que o pastor está falando eu já sei. Desce um pouquinho dessa plataforma. Desce um pouquinho. Estabelecemos 2 cursos aqui na igreja. Ah, mas já fiz tanto curso na vida. Pois é, mas aqui é a norma. Eu estabeleci a norma. E tem que passar por essa norma. Senão você está fora da norma. Está entendendo? Mas as pessoas não querem mais ser ensinadas. Não querem ser mais conduzidas. Não querem ser... Não estou dizendo que... Queridos, eu não preciso saber do que você faz na vida. Não é isso. Mas com relação ao reino de Deus, nós temos que pensar a mesma unidade. Amém? Nós não estamos trazendo para você uma doutrina nova, como existia lá no passado, de manipulação. O discípulo não pode nem respirar, que tem que falar para o líder dele. O cara não pode nem trocar de carro, porque se o líder souber que ele trocou de carro, quem mandou você trocar de carro? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você estar debaixo de um cajado. Você está debaixo de uma cobertura. Você está debaixo de uma orientação espiritual. Você está entendendo? As suas decisões são suas decisões com Deus. Mas se você vier buscar conselho, nós vamos aconselhar você na palavra de Deus. Cuidado com esse sistema de autopastoreio. Quem é seu pastor? Ah, meu pastor é Jesus. Ih! Se o próprio Moisés prestava conta para o sogro dele. Está entendendo? Está entendendo? Abre comigo em Judas. Tem Judas? Tem. Judas, versículo 12. Vai lá em Apocalipse e volta algumas páginas. Você vê Judas.
Por que eu não falei o capítulo? Porque só tem um capítulo. E na teologia, quando um livro só tem um capítulo, você não fala o capítulo, só fala o versículo. Judas 12. Judas versículo 12. Olha o que acontece com uma pessoa que se autopastoreia. Vai lá em Apocalipse, irmão, o último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia. Vai lá, no final, busca lá. Vó, eu quero que você ache. Achou? Prazer, esse é Judas. Se apresenta para ele aí. Mas esse não é o Iscariote, tá? Esse é o irmão de Jesus. Judas versículo 12, achou? Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Essas pessoas que fazem coisas da sua cabeça. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores de outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. O que Judas está dizendo aqui? Ele está dizendo que essas pessoas que se autopastoreiam, que estão debaixo, não vou falar cobertura, mas estão debaixo de um cajado de alguém, são pessoas que não se submetem a líderes espirituais, são nuvens sem água, são árvores sem raízes. Pessoas assim são egoístas ao extremo, e pessoa egoísta se torna estéril, não geram frutos que permaneçam. Você está entendendo? Amém ou não? Então não deixa de viver essa unidade por causa disso. O outro ponto que eu vejo aqui, que eu pontuo, é a opressão maligna. Mas se você vive uma vida sem egoísmo, uma vida, como eu disse aqui, deixa eu pegar outro ponto, sem competitividade, uma vida debaixo de um pastoreio, você não vive opressão maligna. Ele pode até tentar te oprimir, mas ele não vai te oprimir. Mas a opressão maligna também é um espírito atuando na sua vida. Por quê? Porque a pessoa é egoísta, ela é competitiva, ela se acha o melhor de todos, então há uma opressão. Porque no céu há unidade, o que eu disse? E quando esse homem chamado Lúcifer disse assim, não, eu quero o seu trono, Deus falou, não tem lugar para você mais aqui, então desce para a terra. Porque lá há unidade, não há partidarismo. Enquanto ele se manteve na palavra, enquanto ele se manteve na unidade com a Trindade, estava tudo bem. Ele era o querubim ungido. A Bíblia diz que ele andava sobre pedras preciosas. Depois de Deus ele era o cara. Até que, a Bíblia diz, Ezequiel 28, achou-se iniquidade em ti. O partidarismo traz iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a raiz que gera o pecado. Amém? Iniquidade é uma raiz dentro do coração da pessoa, que ela começa no coração da pessoa, porque ela não vive em unidade, e através da iniquidade nasce uma árvore, e essa árvore dá um fruto chamado pecado. Ah, mas se você cortar a árvore, pastor, o pecado não existe mais, mas se tiver raiz de iniquidade, ela nasce de novo logo. Está entendendo? Está entendendo? A opressão maligna muitas vezes ela vem pela orfandade, por um legado de orfandade, quando pessoas não tiveram a figura paterna presente, acolhedora na sua infância. Ela sofre essa opressão, mas Deus é o seu pai. Ele está aqui para suprir essa orfandade, Ele está aqui para cobrir você dessa orfandade. Mas tem pessoas também, irmão, que é espírito de bode. O que é o bode? O bode não anda em bando, o bode anda sozinho. Pode observar, estuda sobre isso. Ovelha, ela anda em bando. Ovelha, ela precisa de um pastor para guiar. Amém? Porque ovelha é meia tonta. Ovelha ela é muito pura, muito inocente. Então se não tiver um pastor guiando, eu não estou chamando você de tonto. Amém? Por favor. Estou chamando você de tonto. Mas ovelha é assim. Ela precisa da direção do pastor. Para comer erva verde, para beber água limpa, para não cair em precipício. Não é só para ser livrada de predadores, porque a ovelha ela é muito boba, muito inocente, ela vai caminhando e ela não vê precipício e cai. Agora o bode não, o bode anda sozinho. O bode come concreto, o bode come lata, o bode come lixo. Ovelha não come lixo.
Está entendendo? O que você está comendo nesses dias? O que você está assistindo na internet nesses dias? O que você assiste na televisão nesses dias? Você é bode ou ovelha? Porque bode come lixo, bode come cocô, bode come lata. Você dá a lata de metal para ele, come. Mas bode é solitário. Ele não anda em bando. Ele não anda em unidade. Por isso que Jesus nos compara como ovelhas. Amém? Como ovelhas. Tem uns bodes no meio, mas a Bíblia diz que os bodes serão separados das ovelhas. O joio vai ser separado do trigo naquele dia. Está entendendo? A unidade gera propósito. Fala comigo, unidade gera propósito. Para encerrar, por quê? Porque Deus habita no meio da unidade. Ele é a unidade. Não precisa abrir, mas Mateus 18, 19 e 20 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Se você entrar em Eclesiastes, vai comigo em Eclesiastes capítulo 4. Enquanto eu bebo uma água aqui. Já estou encerrando, tá? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, amém? É melhor serem 2 do que 1. Esse 1 aqui é algo egoísta. Esse 2 está falando de unidade, tá? Pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Não gosto dessa palavra, mas tudo bem. A outra versão é diferente. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas, aquecem uma outra. Aqui está falando de casamento. Tá bom? Só os casados aqui, hein? Mas o pastor liberou. Não, é só para o casado aqui no versículo 11. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3 ainda, melhor ainda. Pois uma corda trançada ou cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Está falando de unidade. O Senhor no meio. O Senhor junto. E a igreja reunida. Se um cai, o outro levanta. Muitas pessoas chegam para mim, para a pastora, e falam assim: pastor, cadê fulano? Pastora, cadê ciclano? Ah, porque ciclano não sei o quê. Começam a deduzir coisas. Sabe o que a gente fala? Liga para a pessoa. Mas a obrigação é tua, pastor. Não, a obrigação é da igreja. Eu pastoreio mais de 200 pessoas, irmão. E não é mole, não. Não é que eu esqueço de você. É que agora nós estamos preparando líderes para ajudar, para me ajudar a cuidar disso. Mas 200 é pouco. 90% dá trabalho, você já imagina. Então, quando você vier perguntar para nós, já vem dizendo assim: pastor, eu liguei para fulano, e fulano, orei com ele, fui visitar. Cara, mas tem que ter a permissão do pastor. Para com essa bobeira. Para com essa bobeira. Nós somos um. Sentiu falta de alguém aqui? Liga. Às vezes eu não consigo ligar, ou eu não percebi, porque eu também sou humano, né? Não sou onisciente nem onipresente. Eu sou humano, às vezes eu também não percebo. Mas a pessoa condena a gente. Você não tem, nossa, tem um alvo nas minhas costas, irmão. Aí a gente fala: olha, ora pela pessoa, liga para ela. Às vezes ele está precisando de um telefonema, de um abraço do pastor, não seu. Mas vem com a solução. Aí a gente vai ver a pessoa voltando e fala assim: pastor, eu fui visitar. Glória a Deus, irmão. Você acha que vai dar ciúme em nós isso? Você está me ajudando. Você está me ajudando. Você entende isso? Amém ou não? O que a unidade gera? Gera poder por quê? Porque o ambiente gerado pela unidade estimula e encoraja todos. Deus está no meio da unidade, e a unidade estimula cada um de nós, encoraja cada um de nós. Você está entendendo? Um ambiente onde se fala a mesma língua, tem a mesma visão, lutam para conquistar algo, gera credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse ambiente. Pessoa que vem de fora vai ver uma igreja unida, vai ver um casamento unido e fala: cara, eu quero casar também. Irmãos, eu atendo pessoas até fora da igreja, que não é daqui. Pessoas falam sobre o casamento dos seus pais, e jovens chegam para mim e falam assim: pastor, se for para casar e ser igual ao meu pai e minha mãe, eu não vou casar. Eu não vou casar. Para que casar? Minha casa é um inferno.
Minha casa é só briga, é só confusão, é só contenda. Para que eu vou casar? Então, se você gera um ambiente de unidade, seus filhos vão olhar em você, no olho no seu olho, no olho da sua esposa. Irmão, eu faço questão de beijar minha esposa na frente dos meus filhos. Lógico, com respeito, né? Aí eles falam assim: porque nós velhos não podemos beijar mais? Só os jovens podem beijar agora. Eu faço questão dos meus filhos verem acariciando minha esposa, porque eles têm que olhar para mim, para minha esposa e falar assim: eu quero um casamento igual ao meu pai, eu quero um casamento igual ao da minha mãe. Isso é unidade, cara. Você está entendendo? Você gera, a unidade estimula, e você gera um ambiente saudável onde você estiver. Aí as pessoas de fora vão olhar, as pessoas de fora vão entrar e falar assim: cara, Jesus é nessa igreja aqui, velho. Porque o povo fala a mesma coisa, o povo pensa a mesma coisa. Coríntios 1,10 diz, olha, vai lá em Coríntios 1,10. Eu estou encerrando já, não estou atrasando sua janta não, fica tranquilo. Está pensando em comer já, né? Eita, nós, né? 1 Coríntios 1,10. Paulo aqui está rogando, ele está pedindo pelo amor de Deus para essa igreja. Se a gente fosse resumir no dia de hoje. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, ele está falando para quem? Para a igreja. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Aí depois ele fala sobre a casa de Chloe, há uma divisão, uma contenda. Então ele está dizendo assim: gente, não pode ser assim, tem que ter o mesmo pensamento. Nós somos um, queridos. A oração de Jesus em João 17: Senhor, eu oro para que eles sejam um como nós somos um. Eu em ti, o Senhor em mim, e eles em nós. Está entendendo? No nosso meio não tem que ter essa conversa, olhar torto para um, olhar torto para... Irmão, eu me dou com todo mundo aqui. Se você tem alguma coisa contra mim, vem em mim e fala. Mas eu me dou com todo mundo. Sabe, a gente fala às vezes com pessoas e tá virado a cara para um, tá virado a cara para o outro. Cara, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Tem que existir unidade. Sabe, chega na pessoa e fala assim: cara, por que você não olha para minha cara, velho? O que eu te fiz? O que eu te fiz, cara? Mas não com tom de intimidação também. O que é? A Bíblia diz que a palavra tem que ser temperada com sal. Você não tem que ofender ninguém. Pô, te fiz alguma coisa? Às vezes a pessoa está... Às vezes o outro está com um problema, querido. Às vezes a pessoa passou por você, não te cumprimentou, ela deve estar com um problema. Não faz um pré-julgamento, não. Chega na pessoa, abraça e fala assim: cara, tá tudo bem, velho. O que aconteceu? Está passando por algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, isso é a função do pastor. Aí as pessoas chegam em mim e falam assim: porque eu estou com um cara virado com fulano. Eu falo assim: é muito simples de resolver. Ah, é, pastor? É. Você vai chamar para falar com ela? Não, vai você e fala. Se eu atendi uma família, um casal, porque é fulano, porque é ciclano, porque não é minha cara. Eu falei: é fácil de resolver. Ah, o senhor vai chamar para dar uma dura neles? Eu falei: não. Pega você, vai lá e se acerta. Amém ou não? Somos adultos, gente. Tem que existir em nós unidade. Quem está entendendo, diga amém. A unidade gera poder. A unidade gera milagre. Tem que ter unidade, queridos, no casamento e na família. Tem que ter unidade entre Deus e eu e você. Tem que ter unidade com a visão e o chamado da igreja. Qual é a visão dessa igreja? Apresento para você a nossa visão. Essa é a nossa visão. Nós temos que ter unidade nessa visão. Quando você valoriza um, você conquista toda a família para o reino. Essa é a nossa visão. A nossa visão não é visão de triunfo. A nossa visão não é visão de vitória. A nossa visão não é visão de conquista. É sim, de conquista do reino, de triunfo no reino e de vitória no reino de Deus. Porque Jesus não deu a vida dele por coisas. Jesus deu a vida dele por vidas. A unidade, ela realiza o propósito e o milagre na tua vida. Se você entende isso, fique de pé.
nome de Jesus.